A filantropia da Emater do Rio Grande do Sul será discutida em Brasília na próxima terça-feira. A instituição tem caráter filantrópico por prestar assistência técnica a mais de 400 mil agricultores gaúchos. Nos últimos anos, essa condição vem sendo contestada. A perda do certificado possibilitará a cobrança de contribuições sociais que estão estimadas em mais de 60 milhões de reais por ano. O tema está sendo tratado no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a ministra Tereza Campelo está aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui no Agroband. E a gente quer falar com a senhora sobre essa situação. Em que pé está? Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que a primeira questão que é fundamental a gente afirmar e reafirmar sempre é que interessa a todo o Brasil, interessa ao governo federal, interessa aos gaúchos, não aos servidores da Emater, aos agricultores familiares, que a Emater no Rio Grande do Sul continue sendo uma instituição de excelência, se fortaleça cada vez mais, preste assistência técnica e apoie os nossos agricultores. A Emater do Rio Grande do Sul é diferente das dos demais estados. Como é que está essa questão da filantropia hoje? Então, é a única que tem filantropia, mas assim, é que se você quiser responder só isso, você não consegue entender as outras coisas. É importante a gente entender o contexto e o cenário. Então, primeiro, queremos a Emater? Queremos, todos nós. Vamos fazer tudo para que a gente continue tendo a Emater funcionando? E tudo é o quê? Sim. Que tem que ser feito agora. Nós temos que construir uma agenda que permita que a Emater migre para uma situação que é uma situação regular. Então, vamos voltar ao que aconteceu, para a gente poder entender o que aconteceu recentemente. Ano a ano, a gente vem tendo um vai e vem jurídico, que é, um entra com uma ação, dá a certificação para a Emater, aí entram com ação popular, caçam, aí entra com ação popular e dá liminar. Isso é muito ruim, eu acho. Para quem? Para a Emater e para os agricultores. Dá uma insegurança. Exatamente, dá uma insegurança muito grande. Atualmente, por exemplo, qual é a situação? Porque tem uma liminar operando. Essa liminar suspendeu todas as nossas decisões. A semana que vem, essa liminar vai cair ou não? Quer dizer, nós continuamos desde 2000 até hoje, que é 2015, portanto, há 15 anos, nós vivemos uma situação de insegurança jurídica. A senhora, como ministra, pode resolver isso? Pode dar uma decisão e retornar ao caráter de filantropia? Não, nós fizemos isso ano passado e acabou caindo por iniciativa da própria Emater, para nossa surpresa. Então, perceba o seguinte, nós temos que tentar resolver isso de forma sustentável. Nós temos que sentar à mesa e construir uma solução que seja sustentável com todos os atores, que envolve o Ministério Público, que envolve o Judiciário, que envolve o Governo Federal e que envolve o Governo Estadual. A gente vinha construindo isso, por quê? Porque caiu a última liminar em final de 2013. E nós sentamos com o Governo do Estado e dissemos, vamos fazer uma certificação à luz do que existia na legislação de 2003, já que o assunto tinha sido resolvido na Justiça, vamos conceder um certificado para a Emater à luz da legislação de 2003, porque à luz da legislação de hoje, ela não tem direito. Então, nós pegamos o pedido da Emater de 2003, olha o exercício que a gente fez para poder certificar a Emater. Fomos até o pedido dela de 2003, olhamos a legislação, concedemos o SEBAS, que é o Certificado de Filantropia, de 2003, que passou a valer a partir de 2014. O que a gente queria? A Emater ficou certificada de 2014 a 2017. A gente tinha qual esperança? De poder usar esse tempo, que é um tempo bom, 3 anos, de 2014 a 2017, para poder fazer um novo pacto, fazer um novo acordo, chamar o Ministério Público, fazer um termo de ajustamento de conduta, chamar a Receita Federal, sentar à mesa todo mundo e tentar construir um novo ambiente que permitisse uma nova lei no Estado, uma nova lei federal, que garantisse um procedimento sustentável. Tá. Fizemos um acordo que deu o certificado de 2014 a 2017 para a Emater, que era tudo que o pessoal queria, que os servidores queriam. E aí o que aconteceu? A ação da Emater, que tramitava na Justiça, não foi retirada. E aí, a Justiça cassou o nosso procedimento. Tá, e nesse momento, qual que é a saída? Nesse procedimento, a gente foi obrigado, porque você sabe que medida judicial, eu posso ter opinião, mas a gente tem que cumprir. Tá, e então, agora? Não foi a gente tirou, soltou uma portaria. Agora, aconteceu o quê? A gente tem que sentar à mesa e discutir. Nós estamos chamando uma reunião para tentar
por decisão do governo federal, ajudar a construir uma saída. É importante que todos os atores tenham esse mesmo entendimento. E qual que seria a saída? Nós temos que sentar à mesa e construir, não adianta ser só a Mas minha opinião. fica desse jeito como está a Emater. Terça-feira nós vamos sentar e conversar. Então vamos ficar na torcida. Isso mesmo, que nós principalmente. tenhamos uma solução. Exatamente. Obrigada por a senhora ter estado aqui no AgroBand conosco, esclarecendo todo este imbróglio que envolve a filantropia da Emater aqui do Rio Grande do Sul. Vamos manter a Emater funcionando Obrigada, então, bem. Obrigada a ministra você. Tereza Campelo. A previsão é de tempo seco para a maior parte do estado. Temos uma instabilidade passando pelo Rio Grande do Sul e essa movimentação pode provocar chuvas passageiras, mas apenas a partir de quarta-feira e na região da fronteira. A tendência também é que as temperaturas diminuam, mas é importante avisar que não há risco para geadas. Como o frio não vai ser tão forte e a chuva não será persistente, a agricultura terá uma boa semana. O solo não fica com excesso de água, o que é bom para quem está colhendo e para quem está preparando a terra. Confira nos mapas a previsão completa. No sábado, o tempo fica bastante abafado em todo o Rio Grande do Sul. Há possibilidade de chuvas rápidas na região oeste do estado. Em Pelotas, o dia será ensolarado com máximas alcançando os 30 graus. Em Santa Maria, também faz calor e os termômetros marcam entre 14 e 31 graus. Na Serra Gaúcha, as temperaturas mínimas diminuem nos próximos dias. As paisagens rurais do Rio Grande do Sul em preto e branco. Lavouras, gado, cavalos e outras dezenas de registros na lente do fotojornalista Tiago Francisco. E ele está aqui conosco no AgroBand de hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lisamar. Como é que nasceu a ideia de fazer esse livro, O Rio Grande Rural? Bom, quando eu comecei com fotojornalismo, eu tinha vontade de ter um projeto autoral. Só que eu não achava um tema que me agradasse. E aí, em 2011, eu fui convidado a fazer uma série de reportagens para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui do Rio Grande do Sul. E eu comecei a viajar o estado. E de 2011 até final de 2013, eu captei muitas imagens. E aí eu pensei, poxa, eu acho que isso aqui dá para fazer um projeto que eu quero. E aí nasceu assim. Mas já tinhas uma ideia de fazer em preto e branco ou foi depois? Não. Porque isso é diferente. A gente hoje, no mundo da tecnologia, câmeras digitais, enfim, termos um livro só com imagens em preto e branco. O preto e branco ele veio de uma predileção que eu tenho desde a época que quando eu comecei a fotografar e comecei a fazer fotojornalismo, eu fotografava com filme. E o filme que nós tínhamos na época, que era mais fácil de trabalhar e revelar, era o filme preto e branco. E eu peguei um gosto pelo preto e branco. E a fotografia preto e branco, ela também tem uma característica que ela se torna mais fácil de você fazer uma leitura poética da foto, uma leitura estética. Quando você tem uma fotografia colorida, as cores podem distrair um pouco o observador. E aí a fotografia preto e branco, ela me dá a possibilidade de mostrar o que eu queria na foto. O observador, quando olhar essa foto, ele vai sentir o que eu senti, ele vai observar os detalhes que eu quis captar naquela imagem. Então, o preto e branco, ele me dá essa possibilidade. Ele vai imaginar. Imaginar. O azul do céu, ele vai imaginar... O dourado do trigo. Do trigo. A quantidade de luz que ele imagina que o sol está mandando ali para a lavoura de trigo, ele vai imaginar tudo isso. E o livro ele foi montado com capítulos. O da pecuária, o da lavoura, o dos cavalos. Como é que foi feita essa escolha? Foi, na hora que eu comecei a montar o projeto, eu queria dividir ele em pequenos temas, né? Não misturar todas as fotos, para que houvesse realmente uma transição, uma leitura do livro e não ficasse maçante, fotos uma atrás da outra, sem conexão. Então eu pensei, vou fazer em capítulos, cada capítulo tem um texto que foi feito pelo jornalista, um amigo meu, Sebastião Ribeiro. De apresentação de cada capítulo. De cada capítulo. E foi feito essa foi a ideia, de fazer uma leitura realmente de um livro, apesar de ser um livro de fotografia, ele tem uma leitura, ele tem uma lógica de ser assim.
E o que o fotojornalista Thiago Francisco aprendeu nessa viagem no tempo de 2 anos para captar todas essas imagens no meio rural? Eu aprendi algumas coisas, Lizemara. Eu tinha noção da importância da agropecuária para o Estado, para o país, economicamente falando. Mas eu aprendi que as pessoas que estão lá fazendo a agropecuária, elas têm uma paixão que eu consegui captar essa paixão. E eu fiquei apaixonado realmente quando fui no campo, fiz as imagens, eu sentia o que esses produtores, esses trabalhadores no campo, eles sentem. E aquela frase que diz, né, que para ser produtor rural não é uma opção, é uma vocação. E eu acho que essa vocação se transmite em paixão. Eu acho que a paixão de você trabalhar no campo é o que faz do agronegócio, no Rio Grande do Sul, principalmente, ser o que é. E tem uma foto preferida de Thiago Francisco? Eu tenho uma foto que eu fiz em Bagé, de cavalos da raça crioula, e essa aí mesmo. É a minha preferida, porque ela me passa não só a beleza estética do animal, que é um animal realmente bonito, mas a importância dessa raça na agricultura aqui do estado. Porque é um cavalo que é o cavalo da lida, é o que o peão, é que o produtor utiliza para trabalhar. Então, além de ele ser um animal belo, ele tem essa importância. E eu acho que isso traduz o fato de eu gostar muito dessa fotografia aí. Tu tens raízes no campo, a tua família tem. Como é que o Thiago Francisco virou um fotojornalista no meio rural? Não, eu não tenho ligação com o campo. Apesar de eu ser gaúcho, eu não tenho essa ligação. Meus pais não são do campo, meus avós também não. Mas quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu já estagiava num sindicato rural e depois fui trabalhar na Federação de Agricultura. Então, a minha carreira como fotógrafo se fez no campo. Eu aprendi a gostar da agricultura, da pecuária, enfim, a partir daí. Porque eu comecei a trabalhar no campo, eu comecei a vivenciar o que essas pessoas... Por isso eu acho que o projeto, ele não poderia ter outro tema a não ser esse, de agricultura, de pecuária, porque foi onde eu me enraizei profissionalmente. E já tem uma nova fase projetada? Pode sair um número 2, por exemplo? Pode sair. Eu ainda não... Eu tenho a ideia de dar seguimento a esse projeto, porque o projeto documental, ele não morre. Eu acho que os grandes fotógrafos, eles estão sempre fazendo e trabalhando os seus projetos documentais. Eu acredito que eles não têm um fim. Então, eu acho que eu vou dar continuidade. Não sei se, de repente, o tema vai ser abrangente como, por exemplo, a agricultura. Eu posso me deter a um tema só, por exemplo, só cavalos, por exemplo, ou só lavouras. Mas isso vai com o tempo. O projeto, ele é contínuo. E é interessante essa definição, foto-documento. Sim, você documenta, é uma parte da história. Esse livro, apesar de ele ser um livro de contemplação, para você olhar, para você sentir, notar como é que funcionam as coisas no interior, para você ver a beleza do Rio Grande, uma coisa meio bucólica, ele é um livro de pesquisa também. Você pode pesquisar informações nos textos que tem aí, tem algumas informações históricas bem interessantes sobre a origem do cavalo crioulo, sobre os primeiros colonos que vieram para o Rio Grande do Sul. Então, tem um pouquinho de informação histórica aí também. Thiago Francisco, parabéns pelo trabalho, o Rio Grande Rural. E agora eu te convido para a gente assistir uma reportagem do Rodeio de Porto Alegre, que tem cavalos também. Afinal, uma das tuas fotos preferidas, ou a preferida do livro, tem a ver com cavalos. São centenas de laçadores. Eles vêm de todos os cantos do Rio Grande do Sul e até de outros estados. Na pista de provas demonstram o domínio do cavalo e a habilidade para laçar os bois. E no meio de tantos homens, o charme feminino ganha cada vez mais espaço. As mulheres competem de igual para igual e muitas vezes as prendas deixam os gaúchos na poeira. Tem gente que não gosta muito de perder para a mulher, né, mano?
As gurias, tem bastante guria que tá laçando bem e anda ganhando dos homens mesmo. Tayane e Tainá competiram nas categorias individual e de duplas do tiro de laço no Rodeio Nacional de Porto Alegre, realizado há 16 anos na semana de aniversário da capital. Hoje a mulher está mais valorizada no meio do rodeio. Hoje é tudo de igual para igual. Os cavalos estão por toda a parte. Uma grande festa da tradição e a possibilidade para quem é da cidade estar mais perto da realidade do campo. As crianças estão encantadas com os animais, tiram fotos. Andréia mora na capital e leva os 4 filhos há 3 anos ao rodeio. Vir para cá e ver o rodeio, o cavalo, é muito bom. A gente sempre que tem, a gente está aqui, eu e meus filhos. No sábado que vem tem mais Agroband às 7h30 da manhã. Feliz Páscoa e um ótimo final de semana.